Depois de estar numa boa relação com você, você se torna uma ótima companhia para os outros. O problema é que nós queremos ter boas companhias e ser boa companhia sem antes termos feito o primeiro movimento do amor, que é o recolhimento daquilo que você é. Nós estamos muito mais vivendo para os outros verem o que estamos vivendo, que necessariamente para nós mesmos. Como é necessária a experiência da amizade que você precisa ter com você? Você ser o seu melhor amigo. Você ser o primeiro a querer o seu bem. Porque às vezes também aqui erramos. Queremos que o outro queira o nosso bem, que o outro faça por nós o tempo todo, que ele abra as estradas para que o bem aconteça na nossa vida. O outro é complemento. Não é justo com o outro impor a ele esse fardo, porque ele precisa viver essa lição de casa com ele. Eu não posso assumir a vida de ninguém. Não tenho condições de levar sobre mim os problemas dos outros. Eu posso ajudar, mas eu não posso assumir os problemas dos outros como meus. Senão eu peco contra mim. Eu quero ser um eterno ajudante. Ajudando. Viver para ajudar. Agora, eu quero ter a humildade de saber dizer: esse problema é seu, não é meu. Se você não tomar as rédeas da sua vida, eu não tenho como lhe ajudar. É como dar o remédio para um doente que já decidiu morrer. Se o outro não está acordado e consciente para os esforços que precisa fazer para alcançar as superações que precisa alcançar, eu não posso fazer isso por ele. Então eu preciso ter essa consciência. Há dimensões da minha vida em que eu ando sozinho. Há situações em que eu tenho que enfrentar sozinho, por mais que o outro diga estar ao meu lado. Que bom, que ótimo. Mas eu sei que algumas lições eu nunca farei acompanhado. Então eu sei que eu sou cristão assim. Quando eu descubro a dimensão da amizade pessoal que eu preciso ter comigo, e depois o quanto esse movimento que me beneficiou me ajuda a beneficiar os outros. E aí eu identifico, tenho bons amigos? Consegui ter amigos que me influenciam positivamente, que me fazem chegar ao melhor de mim? Então eu já alcancei algumas coisas interessantes do cristianismo. Depois de estar numa boa relação com você, você se torna uma ótima companhia para os outros. O problema é que nós queremos ter boas companhias e ser boa companhia sem antes termos feito o primeiro movimento do amor, que é o recolhimento daquilo que você é. Um processo de autocompreensão, de autoconhecimento, que vai lhe dando força para você vencer. Para você retirar os obstáculos do seu caminho. Porque a vida sempre tem obstáculos. Às vezes nós temos a ilusão de pensar que a vida do outro é perfeita. Não é não. É que nós estamos dentro de um modelo de sociedade cada vez mais estranho, em que nós temos uma necessidade de mostrar para os outros uma alegria que nós não temos, uma felicidade que nunca foi nossa. Fazemos questão de mostrar o que materialmente nós alcançamos. É um movimento estranho, né? Eu não sei se isso lhe causa estranhamento. Mas existem pessoas que têm um enorme prazer de ter, não porque o bem material lhe dá alguma satisfação pessoal, íntima. Não, a satisfação ela se resume em ter para mostrar que tem. Viaja para mostrar que viajou. É impressionante, gente, como nós... movidos por mecanismos às vezes inconscientes, a gente sempre fala isso, né? Para isso que a psicologia existe, para nos ajudar a entender quem somos. E nós sabemos que o inconsciente, embora ele seja desconhecido, ele é muito atuante na nossa vida. Então muitos comportamentos que nós não sabemos explicar, porque temos, estão ali associados a motivos inconscientes. É possível acessar o inconsciente? Com limites, mas é. E a melhor forma de acessar o conhecimento é através da conversa. Quando nós mesmos vamos montando o quebra-cabeça da nossa história. É impressionante como nós todos somos capazes de viver e de montar o quebra-cabeça da nossa história. Mas por que a gente não monta? Porque nós temos a mania, o hábito estranho de não conviver bem com a gente. Nós estamos sempre voltados para os outros. Excessivamente voltados, e às vezes nem é em posturas altruístas e filantrópicas e caridosas, não. É sempre voltadas para o outro no sentido de estar prestando atenção no que está acontecendo fora de nós. E nós somos muito estimulados para isso, né? Nós temos um aparelho na mão que o tempo todo nos joga para fora. E esse aparelho que
poderia também nos julgar para dentro, nem sempre o faz. Nem sempre nós procuramos no nosso celular perfis da internet que nos ajudem a pensar as nossas questões interiores, a pensar um pouco a nossa vida. Eu tenho usado muito o meu Instagram para isso nos últimos tempos. Num determinado momento, o meu Instagram foi muito marcado pelo humor, que aliás atraiu muita gente, mas muita gente. E é impressionante como esse pessoal que veio por causa do humor acabou ficando também interessado naquilo que eu escrevo. Que é uma forma muito simples, despretensiosa, através de uma frase, de um pequeno texto, provocar essas pessoas a entrarem dentro do contexto de suas necessidades. Nós estamos muito necessitados, minha gente, de reflexão. Somos reativos demais, já disse isso aqui tantas vezes. Reativos excessivamente, reflexivos de menos. Cada vez menos interessados pelas nossas questões, porque a vida dos outros nos interessa tanto. E é um crime, né? Eu preciso aprender a conviver comigo. Quanto mais eu decifro os meus códigos interiores, maior é a capacidade que eu tenho de articular a minha verdade, de ter um comportamento mais consciente, de ter mais controle das minhas emoções. E esse amigo que eu estou dizendo para vocês, ele está passando justamente um momento dificílimo, porque ele é o seu maior obstáculo. A falta de amor, a sua falta de amor próprio, desencadeia escolhas terríveis, que ele sabe que ele vai se prejudicar, mas ele não consegue travar aquela escolha. Ele não consegue pensar favorável a si. E isso é muito comum. Nós estamos muito, mas muito adaptados a este mecanismo que nos joga para fora e que dificulta a nossa experiência de amizade própria. Eu preciso ser meu amigo. E para eu ser meu amigo, eu preciso me conhecer. Para que eu tenha atitudes favoráveis a mim, eu preciso ter controle das minhas emoções. As minhas emoções me traem o tempo todo. É impressionante quando eu estou movido pela raiva, eu me prejudico. Tomo decisões apressadas. Nos extremos, né? Sempre perigoso tomar decisões nos extremos. Quando estamos felizes demais, quando estamos tristes demais. O meio termo. Então, quando eu não sei lidar com as minhas emoções, eu acabo sendo um obstáculo para mim. E às vezes nós temos a ilusão de que quem pode nos destruir são os outros. Não. Claro que as pessoas podem nos prejudicar com o que dizem, com os sentimentos estragados que jogam em cima de nós, com as calúnias, com as mentiras, com a injustiça. Mas em última instância, eu sou o filtro que vai permitir ou não que aquele mal que foi julgado sobre mim cresça raiz. Em última instância, nós somos o filtro. E eu, para ter consciência disso, eu preciso viver a experiência do autoconhecimento. Sem a experiência do autoconhecimento, eu não chego ao melhor de mim. Eu não descubro onde é que estão as minhas forças. Por exemplo, a pessoa que precisa livrar-se do vício do álcool. Como é que ela vai lidar com o vício? Fortalecendo a sua vontade, fortalecendo o seu amor próprio. Observe como o vício cresce em pessoas que não se amam. E como é que a falta de amor próprio vai acontecendo? Às vezes nós já crescemos sem amor próprio, infelizmente, nem sempre os nossos pais conseguem acertar com a gente. Nem sempre as pessoas que exercem influência afetiva sobre nós são sábias para nos educar na experiência do amor próprio. Ou então a gente vai perdendo ao longo da vida. Quando nós não somos capazes de administrar os nossos fracassos, a gente começa a ter uma rejeição por nós mesmos. Quando você não se perdoa dos erros que cometeu, você começa a se culpar pelos erros que você cometeu. E no horizonte da culpa, o amor próprio é o primeiro que faz as malas e vai embora. Onde existe um ser humano excessivamente massacrado, porque culpados todos nós nos sentimos. Não tem como a gente se livrar das culpas. O que você precisa é ter consciência do peso que elas vão ocupando e de quando está na hora de você jogar aquilo fora.
Sentir-se culpado é um movimento natural na vida humana. Agora, aceitar a condenação que as culpas nos trazem, aí já é um exercício de escolha. Então, às vezes, quando eu não sou capaz de me perdoar e eu assimilo o sentimento de culpa, eu inconscientemente vou assumindo comportamentos destrutivos, autodestrutivos. Então eu me saboto o tempo todo. Eu vou e faço tudo errado, sabendo que aquilo me fará mal. O vício é isso. Quando eu não sou capaz de paralisar as situações, as realidades, as substâncias que me intoxicam, que me matam. Eu já disse isso algumas vezes. A mesma coisa que acontece, a relação doentia entre uma pessoa e o álcool, pode acontecer também entre uma pessoa e outra. Da mesma forma como a gente se vicia em maconha, cocaína, nicotina, álcool, eu também posso me viciar em outras pessoas. E quando eu estou viciado em uma outra pessoa, eu fico cego para perceber os caminhos da minha libertação. Então, por isso, minha gente, que em todo o processo de dependência, a primeira coisa que nós vamos fazer é pedir socorro. Porque da mesma forma como o amor próprio foi embora, ele pode voltar. E como é que ele volta? Quando a gente fica bem influenciado. Quando a gente se cerca de pessoas boas. Quando a gente trava os acessos das pessoas que conseguem manter o nosso vício. Porque sim, que você pode observar, existem pessoas que a gente chama de amigas, que têm uma capacidade enorme de nos levar para os vícios. Então cuidado. Se você identifica que aquela pessoa ela é tóxica na sua vida, porque ela reforça em você aquilo que você tem de mais frágil, não faz sentido ter essa pessoa na sua história. Não significa que você vai desprezá-la, que você vai achá-la uma pessoa ruim. Não. Você apenas terá a sabedoria de não permitir que ela continue tendo influência sobre você. Não quero mais, então eu bloqueio os acessos. Eu não vou permitir que aquela pessoa me influencie negativamente. E como é que a gente faz? Substituindo por uma pessoa que nos influencie positivamente. E tem muita gente boa por aí. Tem muita gente boa. Tem muito cristão de verdade, pronto para poder nos ajudar a fazer o amor próprio voltar ao nosso coração. Então, como é que você recupera uma pessoa alcoólatra? Arrancando o álcool da vida dela? Seria tão simples, né? Não basta privá-la do álcool, mesmo que na hora que ela tiver acesso, ela vai beber. O que a gente precisa fazer é uma faxina emocional. E quem faz a faxina emocional, vai aos poucos trazendo de volta o amor próprio. Que é ele que vai criar imunidade. É ele que vai me dando condições de não continuar baixando a guarda para as situações, para as pessoas, para as substâncias que me intoxicam e que me matam. Minha gente, educar o nosso desejo, nós precisamos fazer isso. Eu preciso educar o meu desejo. Eu preciso desejar coisas boas. Eu preciso cada vez mais refinar os meus sentimentos. Sabe o processo de refinamento? A gente falava aqui antes de pessoas que são ricas e que têm uma nobreza de alma. Elas são finas. Da mesma forma como você também, uma pessoa pobre materialmente, ela tem uma nobreza de alma. Você encontra nobreza de alma tanto nos pobres quanto nos ricos. A nobreza de alma é quando o desejo foi educado para querer o que é nobre. É fofoca? Não, então não me interessa. É para falar mal da vida dos outros? Então esse assunto não me interessa. É para me destruir? Não, não quero. Nós vamos assumindo um comportamento refinado, educado, elegante. É a elegância da alma, né? Às vezes nós ficamos muito preocupados com a elegância do corpo, investimos caro na elegância do nosso corpo, a roupa que nós vamos vestir, a roupa que nós vamos à festa, a roupa que nós vamos aparecer ali em público. Nós temos todo um trato especial, toda uma preocupação para a forma como vamos revestir materialmente o nosso corpo. Mas a gente se esquece que o que brilha em última instância
é a elegância da alma. É o quanto que do nosso comportamento já foi educado, já foi transformado em coisa boa. É a gente ir aos poucos transformando o nosso jeito de ser, a nossa postura, os nossos gestos, as nossas palavras. Isso faz bem demais. Como é bom você perceber que você avançou, que você evoluiu, que você abriu mão dos sentimentos mesquinhos que antes lhe dominavam, que você assumiu um comportamento elegante. Quando estamos irados, por exemplo, nenhuma elegância é possível, nem do corpo, nem da alma. A gente fica todo desajeitado sob o impulso da ira. Mas quando nós estamos centrados em nós, tenho aprendido muito isso. Eu preciso estar em mim, estar sob os meus pés, inteiro sob os meus pés. Eu preciso estar onde eu estou, viver o momento que a vida está me permitindo viver. Isso é elegância. É tão deselegante o outro conversando com a gente e a gente mexendo no celular, fingindo que está prestando atenção. Não é elegante. Elegância é quando você percebe que você consegue ser para o outro, porque você aprendeu a ser para você. Só podemos oferecer aos outros aquilo que nós já conquistamos. Então a elegância que eu ofereço ao outro, a elegância de alma, ela só é possível ser oferecida porque antes eu me nutri de pensamentos, palavras, sentimentos elegantes, que nutrem a elegância do meu comportamento. Então o tempo todo eu faço a experiência de ser meu amigo. Eu quero bons livros, eu quero conhecimento, eu quero boas atitudes, eu quero boas escolhas, porque eu tenho consciência que o melhor de mim está aqui, mas ainda não floresceu. E eu sou estimulado pelos que me cercam a fazer florescer esse melhor que já está em mim, que me foi dado por Deus, que eu não posso abrir mão, por amor a Ele, por respeito a mim. Sabe, minha gente, o nosso cristianismo, nós vamos identificando a maturidade que Ele nos trouxe assim. Quando você é capaz de reconhecer que tudo aquilo que a vida lhe deu pelo seu trabalho, o resultado material das suas conquistas, isso não altera quem você é, pelo contrário, lhe faz ainda mais consciente de que a sua essência, de que aquilo que lhe identifica no mundo é a sua capacidade de ser amigo, de querer o bem das pessoas que passam por você. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pelo carinho, pela feliz oportunidade de mais uma vez entrar na sua vida. Que não lhe falte a consciência de perceber aquilo que na sua vida precisa ser modificado para que a elegância da alma lhe ocorra. Que você não tenha coragem de arriscar da sua vida as pessoas e as situações que não lhe favorecem a crescer, a chegar ao melhor de você. Que você não tenha medo de viver os enfrentamentos que vão lhe permitir a liberdade interior de dizer: isso eu quero para mim, isso eu não quero. E que Deus lhe abençoe neste propósito. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.